Geração, relembrando a vida de um profeta. Irmão Lee Wiley. Nascimento, 28 de setembro de 1914. Morte, 22 de junho de 2012. O editor de uma exposição das Sete Eras e organizador das campanhas na década de 1950. A primeira vez que eu vi o irmão Branham foi em 1947, em Burbank, na Colômbia Britânica. Havia um pequeno anúncio no jornal local, dizendo que o irmão Branham estava pregando em Cranbrook e estava tendo reuniões tremendamente bem-sucedidas. E ele estava diagnosticando o que chamamos hoje de discernimento. Mas naquela época eu não estava familiarizado com essa palavra ou com qualquer coisa nessa linha. Minha esposa ficou entusiasmada já no primeiro momento. E ela disse: "Nós temos que ir." Eu disse a ela: "Bem, você pode ir, mas eu não vou." Ela disse: "Esse homem conta às pessoas o que há de errado com elas." E eu disse: "Eu tenho visto pessoas por telepatia mental ou algo assim que sabem os nomes das pessoas, sabem o que está em suas mentes e respondem suas perguntas." Eu não o chamei de diabo, mas eu disse: "Existem espíritos que podem fazer determinadas coisas." Eu disse: "Vá em frente." Eu não vou. Então ela foi com uma amiga e voltou com relatos surpreendentes e disse: "Você tem que ir." Eu disse: "Não, eu não tenho que ir." Mas eu acabei indo, porque um pregador amigo meu veio e disse: "Lee, acho que vou te levar para ver o irmão Branham." Bem, se fosse qualquer outra pessoa, eu teria dito: "Vai empinar pipa." Mas eu não pude resistir, porque ele era realmente um bom amigo. Nós nos assentamos na galeria e quando o irmão Branham veio à plataforma, ele disse: "Agora, esta é a última noite do encontro e nós ainda temos muitos cartões de oração que foram distribuídos. Eu quero fazer uma proposta e só quem tem os cartões pode votar. Você pode ver 25 milagres garantidos dos piores casos presentes aqui nesta noite. Ou todos vocês podem passar pela fila de oração, onde 60% dos casos vão ser curados. Eu quero ver as mãos daqueles que têm os cartões. Quantos querem ver os milagres?" Bem, eu estava gritando por dentro, porque quem no mundo já havia ouvido falar em 25 milagres garantidos? Nem Jesus disse: "Eu garanto 25 milagres." Ele disse que poderia garantir um por vez, como quando ele curou o paralítico em Mateus 9:5. Eles voltaram Eles votaram que todos iriam passar pela fila de oração pelos 60% e começaram a fila de oração. A coisa mais surpreendente foi que havia cerca de 200 ou 300 pessoas e não houve um que não saiu curado. Cada pessoa muda falou, cada pessoa surda ouviu, cada pessoa cega pôde ver. Até mesmo aquele que estava com o corpo retorcido, como espaguete cozido, foi curado e instantaneamente restaurado. Então, não foi apenas 25 milagres, foi mais para centenas. Naquela época, eu não estava pregando e não tinha intenção de voltar a pregar. Mas quando ele começou a orar e eu vi aqueles milagres, eu não conseguia parar de chorar e gravei de forma indeleável em minha mente, sem voz, mas como que uma caneta de aço escreveu em minha mente: "Se alguma vez você vai ouvir alguém, este é o homem que você ouvirá." Então eu arquivei esse acontecimento em minha mente e deixei-o guardado lá. Como eu disse, eu havia pregado antes, mas as finanças estavam tão difíceis que eu tive que parar por um tempo para poder ganhar mais dinheiro. Mas no processo eu fiquei muito, muito doente. Minha vida estava terrivelmente desgraçada. O médico me disse que eu tinha o que ele chamava de tuberculose na hipófise, mas eu não havia contado a ninguém sobre isso.
Então, um dia, um pregador unicista que eu tinha conhecido no passado ligou e perguntou se poderia vir e orar por mim. Depois que o irmão Branha veio bem, parecia que todo mundo estava discernindo. Então, quase esse homem colocou suas mãos sobre mim e ele disse: Você tem tuberculose na hipófise. Eu disse: Isto é certo. Ele orou e eu fui curado instantaneamente. Bem, eu sabia que eu podia deixar minha Bíblia na prateleira por muito tempo, então eu saí para pregar. Nós estávamos na maior parte do tempo na estrada, mas de vez em quando nós parávamos um pouco. Então a história mudou o curso. Um pequeno grupo independente na Flórida ouviu sobre mim e me convidou para ser seu pastor. Eu disse: Eu vou orar sobre isto. E exatamente 8 semanas depois, nós estávamos na Flórida. Eu era um pentecostal, independente e havia pregado por um período de 5 anos como um batista, embora eu nunca tivesse carteirinha de nenhuma denominação. Nós tínhamos todo tipo de dons, profecias, línguas e tudo mais em operação na nossa igreja. Naquela época eu estava usando muito discernimento e orando pelos enfermos. Eu também tinha o dom de profecia. No domingo de manhã eu estava no púlpito e de repente eu estava dizendo: Eis quem viu o meu profeta do norte. E eles ensinaram ao povo as coisas que eles devem saber. Eu disse às pessoas: Eu não conheço nenhum profeta do norte. Na época eu achava que norte se referia ao norte do país mesmo, não norte como a Geórgia é o norte da Flórida. Não havia passado pela minha cabeça que era o irmão Branham, mas eu disse: se essa profecia estiver certa, haverá um profeta que virá aqui e nos ensinará. Mas neste momento eu não sei quem poderia ser. Essa profecia foi entregue em junho de 1953. Em nossa igreja havia um homem chamado Burt Ridgely, um ex-presbiteriano que amava os dons e o discernimento e tudo mais. Um dia ele disse: Eu tenho falado com meu irmão Dr. Pires Riedid e ele estava vindo visitar a mim e a minha família. Ele gostaria de falar com você. Você gostaria de jantar com ele? Respondi: Claro, eu ficaria contente em falar com ele. Então nós conversamos por várias horas sobre as coisas de Deus, dons e tudo mais. Depois ele perguntou: A propósito, você conhece o reverendo William Branham? Respondi: Eu o vi, mas não o conheço. Que eu saiba, nunca houve um homem que já teve um ministério como o dele. Ele perguntou: Você gostaria de conhecê-lo? Meu melhor amigo é amigo dele. Tudo o que você precisa fazer é ir até Louisville, Kentucky, a Igreja da Porta Aberta. Lá você vai encontrar o Dr. Wallace Cobley. Diga-lhe que você é meu amigo e que você gostaria de uma entrevista com o irmão Brian. Ele dará um jeito para você encontrá-lo. Eu adiei até agosto, sem me dar conta naquele momento que agosto era a temporada de caça dos esquilos, época em que era mais provável o irmão Brian estar em Indiana. E eu dirigi até Louisville. Eu fui ver o Dr. Cobley e lhe contei a razão da minha ida. Ele disse: Certamente, irmão Veile, eu vou te levar lá. Era domingo de manhã e o irmão Branha estava do lado de fora da igreja. Assim que o irmão Cobley conduziu o carro até lá, o irmão Branha veio e cumprimentou. O irmão Cobley disse: Irmão Branha, eu trouxe um amigo do Dr. Pires Riedid e ele gostaria de ter uma entrevista com você. O nome dele é Reverendo Lee Veile. O irmão Branha disse: Certamente, depois falando comigo, ele disse: Irmão Veile, eu caço esquilos lá pelas 5:30 da manhã, mas vou estar em casa por volta das 11 horas. Eu te encontro ao meio-dia aqui na porta do lado da igreja. No dia seguinte, quando eu cheguei na igreja, ele estava ali de pé, ao lado da porta. Ele estava muito elegante, em um bonito terno cinza, enquanto eu estava com minhas roupas de viagem. Ele disse: Entre, irmão Veile. Eu vi você chegando a uma chama de fogo sobre a sua cabeça e é chamado o espírito de profecia.
Aquilo me deixou confuso, porque ele diria que me viu chegando, se ele sabia que eu estava vindo. Eu realmente não conseguia encaixar as coisas, até eu me dar conta que eu havia vindo lá de West Palm Beach. Foi de lá que o irmão Brian me viu chegando. Nós conversamos e tivemos um tempo maravilhoso, especialmente porque estávamos de acordo doutrinariamente em muitos pontos. Segurança eterna, predestinação, segunda vinda de Jesus Cristo, cura divina e todas essas coisas. Finalmente eu pensei que eu faria a prova de fogo com ele. Eu estava tão estimulado que estava rindo por dentro. Eu pensei, aqui estou, eu com essa grande e tremenda pessoa. E não há ninguém como ele no mundo. E eu estou querendo fazer uma prova de fogo com ele. Eu disse, além disso, irmão Branha, eu não creio em inferno eterno. E ele afirmou, certamente não, irmão Verde. O inferno foi criado. Eu pensei, era desse homem que eu precisava, quer ele saiba disso ou não. Nós oramos e depois ele disse, sabe, irmão Verde, eu vou realizar um encontro lá com você. Eu pensei, bem, eu sei que ele quer ir, mas um homem desse calibre e notoriedade, com todo mundo o chamando, com certeza ele gostaria de vir. Mas eu não espero muito que ele venha. Todo grande homem é muito humilde, muito amável com as pessoas. Então eu simplesmente tirei isso da minha cabeça. Em novembro eu recebi uma ligação, a voz ao telefone disse, Reverendo Vale? Eu pontuei, sim. Ele disse, aqui é o doutor Boswell. Eu indaguei. Você quer dizer Dr. Fred Francis Boswell, que escreveu Cristo, o Curador? Ele respondeu, sim, senhor. Eu comecei a conversar com ele sobre seu livro e ele disse, espere um momento, irmão Vale. Eu não liguei para falar sobre mim. Eu liguei porque o irmão Branha quer saber quando você quer que ele venha. Perguntei, o que você disse? Ele afirmou, o irmão Branha quer saber quando você quer que ele venha. Eu indaguei, ele realmente quis dizer que ele viria? Ele disse sim, e na verdade você está segurando, pois há 2.500 convites esperando, e ele está lhe dando o primeiro lugar. Eu disse, irmão Brost, me dê o número de seu telefone e desligue. Eu vou arranjar um local e nós vamos ter uma reunião. E que encontro tremendo nós tivemos em West Palm Beach. Aquilo foi em novembro de 1953 e foi assim que o nosso relacionamento começou. Foi assim que eu conheci o irmão Branha e mais tarde trabalhei com ele. Eu vi tantas coisas acontecerem nas esferas da cura divina. Por exemplo, não era incomum ver pessoas definhadas pelo câncer se levantarem das suas camas, serem completamente restauradas. Havia uma garotinha que era deficiente mental e ele apenas colocou a mão sobre ela e ela instantaneamente voltou à sua mente normal. Houve outras coisas que aconteceram que eram sobrenaturais. Também lembro-me de uma vez quando eu estava sentado na plataforma e Billy Paul veio até mim e disse, irmão Vale, papai odeia esses cabos de microfone, pois ele tem medo de se enrolar. Eu quero que você se sente atrás dele cuidadosamente, mantenha-os afastados dele. Assim não vai haver nenhum perigo que ele se enrolar. Eu disse, claro, eu posso fazer isso. Então eu sentei lá a poucos passos dele e segurando o cabo enquanto o irmão Branha estava pregando. Papai Boost, que estava sentado ao meu lado, me puxou pelo casaco e disse, irmão Vale, eu orei durante 40 anos para que o ministério de Cristo retornasse a esta terra. E ele está, naquele homem. Bem, alguns minutos depois daquilo, o irmão Branha se entusiasmou e pegou uma cadeira e a girou 3 vezes. Imediatamente, aquele cabo deu 3 voltas ao redor de seu corpo. Depois ele colocou a cadeira no chão e continuou pregando. Lá estava eu segurando aquele cabo e pensando, como eu faço para tirá-lo daquela enrascada? Então eu dei um pequeno puxão no cabo e ele desceu até os tornozelos. Aquilo ficou um embaraço. Se ele desse um passo, ele iria cair.
A única coisa que eu podia fazer era orar e vigiar. E eu estava vigiando como um falcão sem pestanejar. De repente, aquele cabo estava bem ao lado de seu pé. Se evaporou ou se desentregou, eu não sei. Para mim, aquilo foi um tão grande milagre como a criação de esquilos ou qualquer outra coisa. Eu nunca vi nada como aquilo em toda a minha vida. Outra coisa muito sobrenatural. E estava gravado na fita. As reuniões em Waterloo, Iowa, em 1958, foram muito tremendas. Uma noite eu estava sentado na plataforma enquanto o irmão Brian estava falando. É que ele disse: eu digo isso como um servo de Deus, enviado pela mensagem de um anjo que ungiu e tem provado ao povo que Jesus está aqui e a mensagem está bem. E imediatamente apareceu que alguém tinha pregado as duas mãos e apertado com todas as forças as teclas de um órgão de tubos. Rapidamente eu pulei para acenar para a menina parar de tocar o órgão. Mas nós nem tínhamos um órgão, era um piano, e a menina que tocava o piano já tinha deixado a plataforma. Era o rugido do Espírito Santo se movendo na audiência, e você podia ver no seu casaco vibrar no vento que foi criado. Na fita soou mais como um trem. Tinha sido dado poder de vida e de morte sobre aquele casal. Na fita soou mais como um trem de carga, mas para mim eu estava sentado bem ali. Pareceu como as cordas de um órgão de tubos retumbando. Em certa ocasião que eu me lembro, Deus deu ao irmão Brian um verdadeiro teste. Naquela noite, um jovem casal entrou e começou a abraçar, beijar e fazer papel de bobos na reunião. O irmão Brian ficou pálido e ficou se movendo de um lado para o outro, enquanto estava no púlpito. Eu não acredito que eu já tenha orando como tanto fervor em minha vida, como eu orei naquele momento. Eu senti que era um ultimato. Eu disse: ó Deus, se eles forem mortos, esse ministério estará acabado. Tudo estará acabado. Séria, comovente, seria sensacional, mas não seria compreendido. De alguma maneira, isso jamais seria compreendido. De repente, ele simplesmente relaxou e disse: eu lhes dou suas vidas. E eu não fiquei muito feliz com aquele resultado. Como aprendemos mais tarde, naquele momento, ao irmão Brian tinha sido dado o poder de vida e a morte sobre aquele casal. A principal coisa com que eu pude ajudar o irmão Brian foi a escritura de seu livro, Uma Exposição das Sete Eras. Ana Jeana Prince, que foi a quem ele primeiro se aproximou para editar o livro, disse-lhe que ela não conhecia a doutrina bem o suficiente para transcrevê-la em livro. Quando ele deu a cópia para mim e eu li, eu lhe disse: irmão Brian, nós temos que colocar muita doutrina aqui, porque quando você menciona a semente da serpente, quem no mundo vai saber o que você está falando? Quando você menciona predestinação, quantas pessoas têm suas próprias ideias sobre isso? Ele disse que estava bem para ele, e foi assim que o trabalho começou. Se algo surgisse que fosse doutrinado, nós conversaríamos sobre isso até que encontrássemos o jeito que ele queria que fosse escrito. Um ponto que foi muito difícil para eu entender, sendo um pentecostal, era que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento são um e a mesma coisa. Você tem que passar por um monte de fitas para entender. Eu era uma das pessoas mais frustradas que você já viu na vida, mas eu finalmente consegui fechar as questões em uma sessão de 4 horas. Essa era a época que eles deveriam ter um vídeo. Havia muito trabalho a ser feito e nós trabalhamos junto por quase 3 anos no novo texto.
Uma vez que o irmão Branham queria incluir muito mais informações doutrinárias do que o que tinha originalmente na série A Revelação de Jesus Cristo. Depois que o livro foi concluído, ele me disse: agora que terminamos, vamos começar os selos, que ele considerava ser o ponto principal de seu ministério. Eventualmente, ele queria ter um estudo, capítulo por capítulo, de todo o livro de Apocalipse. O Profeta do século XX é apenas um pequeno livro, escrito no calor do momento, mas o irmão Branham realmente aprovou cada palavra dele. Eu passei polegada por polegada com ele, e tudo está exatamente do jeito que ele queria. Eu nunca estive com o irmão Branham por tempo suficiente longo para ouvir em primeira mão as muitas histórias de coisas sobrenaturais que aconteceram em sua vida, e não houve registros de muitas dessas coisas. É exatamente como a Bíblia diz acerca de todas as coisas maravilhosas que Jesus fez. Se todas fossem escritas às bibliotecas do mundo, tudo não caberia. É novembro de 1963. Estávamos em Nova York. O irmão Branham tinha acabado de chegar de sua casa no Colorado, e foi quando ele parou a tempestade. Quando eu entrei no seu quarto de hotel, eu sabia que algo tinha acontecido com ele. Eu não sabia dizer o que era, mas via escrito em toda a sua face. Eu só esperei e ele me contou a história da tempestade. E acrescentou: desde aquele momento, o sentimento de culpa se foi. E isso é algo que você não vai encontrar em nenhuma fita, mas você podia ver isso em sua face. Eu devo dizer que meu relacionamento com o irmão Branham foi construído mais em torno de seu ministério do que em sua personalidade ou qualquer outra coisa. Na verdade, eu lhe disse uma vez: irmão Branham, eu não atravessaria a rua para ver mais ninguém ressuscitar os mortos. Isso eu já tinha como esses tipos de estavam ali fora extorquindo as viúvas e devorando suas casas e tudo o mais. Conhecendo o irmão Branham e seu excelente caráter, eu sabia que podia apostar nele. Eu nunca vi um homem como ele, nem mesmo o Bosworth. Bosworth foi uma grande pessoa. Ele era um cristão puro e realmente conhecia sua Bíblia. E eu diria que o papai Bosworth era o único homem capaz de carregar a bagagem do irmão Branham. Não havia mais ninguém com ele.